Revelações de Chico Xavier para 2019. Moisés, gostaria de saber a sua posição sobre as revelações do grande médium Chico Xavier, que no caso revela-se que após o homem ter chegado à Lua, iniciou-se uma reunião entre as consciências que governam cada planeta do sistema solar, Jesus Cristo, no caso a Terra, e então foi decidido que a Terra teria um prazo de 50 anos e em 2019, caso não houvesse uma terceira guerra, iniciaria uma nova era sem fome, sem doença, etc. Caso contrário, haveriam os cataclismas em todo o globo. Qual a sua opinião? A minha opinião, eu vou te dizer qual é. O Chico Xavier, para mim, é uma pessoa bastante importante, foi uma pessoa que trabalhou muito, né? Isso, para mim, já tem um valor imensurável ou incomensurável, né? Ele realmente era um exemplo de pessoa. Ele não fazia coisas para prejudicar ninguém. Ele já estava naquele espaço, que é o espaço em que você não se confronta com as pessoas porque você já enxergou um pouco além, né? Com relação a isso que você está falando, de 2019, caso não houvesse uma terceira guerra, eu penso de forma diferente, tá? Porque o que eu vejo é que o mundo já está em guerra totalmente, o mundo já está sendo destruído, o mundo não precisa de cataclismos. Nós temos uma competência para destruir tão grande que dá até vergonha. Eu diria até, exagerando um pouco, que dá vergonha de ser humano, né? Assim, vamos acabar com as águas, vamos acabar com as baleias, vamos acabar com as nossas reservas florestais, vamos acabar com os nossos desertos, vamos acabar com o nosso ar, vamos acabar com todas as pessoas, né? É assim que nós estamos agindo. Os nossos governantes, né, com o respeito dentro do espaço que eu consigo ter por cada um, porque são diferentes, eles ainda são muito imaturos, né? Porque eu penso que você pode administrar um país com um esforço honesto, sendo um líder do bem, e não fazendo, sabe, algumas coisas que não tem nada a ver com o povo, né? Não tem nada a ver com o mundo, com a terra. Eu sou um admirador incondicional do Gandhi. Podem bater em mim, podem fazer o que vocês quiserem. A minha ideia é libertar a Índia, só isso, né? E liberdade sem ter que pegar em armas. Pode bater, a gente não vai mudar de opinião. Sabe por quê? Nós estamos falando de liberdade e de amor. É isso que nós estamos falando. Então, eu acho que o mundo teria que ser assim. Então, quando você coloca isso, eu acho que não vai precisar mais, sabe, essa coisa que você falou aqui, ó, da fome e doença, nós já criamos tudo isso, né? É só dar uma olhada, liga a TV. Nós já estamos destruindo, nós estamos treinando as pessoas para ver um inimigo, né? O tempo todo, é o inimigo, é o inimigo. Isso é muito vergonhoso, né? Eu acho que o Chico Xavier é uma pessoa fantástica e maravilhosa, né? Eu precise melhorar um pouco com relação a mim mesmo, né? Devido ao fato de eu fazer centenas de milhares de projeção em corpo astral e mental, eu ainda cometo alguns erros que eu preciso corrigir. Um deles é uma coisa que eu carrego sempre comigo, que é assim: se eu não consigo ir lá questionar, ver, verificar, aquilo para mim pode existir, mas eu ainda não consegui ver. Então, o próprio Chico Xavier é uma situação bem interessante, porque quando eu era garoto, né, eu achei um folheto do Chico Xavier, e aí a minha mãe disse assim, eu falei, mas quem é esse homem, né? Ela falou, esse é o Chico Xavier, ele recebe espíritos. E eu falei, nossa, para que alguém precisa receber espírito, né, mãe? Isso é muito esquisito, né? Receber espírito. Já morreu, aí recebe espírito. E aí, nesse momento, em mim, né, ficou aquela ideia de que o Chico Xavier, ele não precisava fazer isso, né? Então, eu estou falando tudo isso porque eu vou fechar aqui com você essa história. Mas eu fui trabalhando, fui aprendendo, fui pesquisando, até conhecer o Chico Xavier
também, e conversar com ele, ver as coisas que eu vi. Tem um percurso meu de amadurecimento, de crescimento, de recuperação de consciência. Todos nós, acredito, que vamos passar, porque esse corpo denso aqui e esse mundo, ele entorpece a gente. E aí, quando eu comecei a rever o Chico Xavier, eu tive experiências, né, o próprio SEC, né, é fruto de experiências que eu tive com ele. Aí eu falei, puxa vida, né? Aliás, a primeira vez que eu vi o Chico, tinha tanta gente em volta dele, que eu sempre falo isso e o pessoal dá risada. Mas o número de consciências perto dele parecia a escola de samba da Mangueira, de tanta. Era uma turma imensa, né? E que, aliás, eu vi antes de ter o contato com ele mesmo, né? Mas isso é uma coisa. Eu penso que o Chico Xavier é uma alma maravilhosa, continua trabalhando, fez muito, não é muito fácil fazer tudo que ele fez, quer a gente julgue positivamente, né, ou faça críticas mais severas, eu penso que não dá para fazer tudo que ele fazia. Você tem muita força, muita coragem, né? Não dá para você escrever 400 livros, 400 e poucos livros, né, se eu não estou enganado. Então eu respeito demais o trabalho dele, com toda certeza. Agora, o que eu quero dizer com relação a isso é que nós não vamos poder esperar, nem vamos ter que esperar até 2019 se a gente continuar do jeito que está indo. Nós somos realmente destruidores, o ser humano é campeão, né? A gente acaba com a água do planeta, né, que a gente acha que nunca vai acabar, com o ar poluindo, fazendo experiências atômicas, vai desmatando tudo, que para mim é terrível fazer isso, né? Depois é a corrupção humana, né? O ser humano é primitivo demais, mata o semelhante, né? E não tem muita noção de que esse caminho não é um caminho muito positivo. Então, quando você está falando aqui, então foi decidido que a Terra teria um prazo de 50 anos, eu acho que se isso aconteceu, porque eu não conheço essa história, já é tempo demais, né? A outra situação é que eles nem precisam, ninguém precisa estabelecer prazo. O ser humano se destrói sozinho, né? Se continuar do jeito que está, um belo dia não vai ter nada nesse planeta, né? Precisa ter terceira guerra mundial. Já está acontecendo pelo menos 100 conflitos armados nesse momento que eu estou falando aqui. O mundo está vivendo, sabe, tensões, raivas, medos, agressões, é o inimigo, é não sei o quê. Então, a minha opinião é que nós nem precisamos nos preocupar com determinadas coisas, porque nós já provocamos resultados muito negativos, né, com o que nós somos. Temos que trabalhar para ser melhores. Eu penso isso, né, espero ter respondido o que você colocou, né? E olha, você fala, só falar uma coisa para você. Fome, doença, né? Cataclismo, isso já está acontecendo, né? O ser humano desequilibra o planeta, derrete os polos. É duro falar isso, sinceramente. Mas o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é foradocorpo.com, o grupo Amigos do SEC no Facebook aguarda você para a gente continuar esses debates, crescendo, acrescentando um pouquinho ou um pouco mais, mas a gente vai fazendo essa relação que nos leva sempre a um lugar melhor, né? Então a gente se encontra na próxima pergunta.